Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoe, tudo bem? Diácono Amauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Também participo da Rede Um Grito pela Vida, ligada à CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, que desenvolve um trabalho no combate ao tráfico de pessoas, trabalho escravo, tráfico de crianças, exploração sexual, e outras formas de exploração, tortura, abuso, de pessoas em vulnerabilidade, as mais diversas. Também participo da Pastoral do Menor, do CONIC, o Conselho Nacional, de Igrejas Cristãs, que trabalha a questão do diálogo interreligioso ecumênico, também na Comissão de Ecumenismo da CNBB do Leste 2. Atuo na paróquia São Domingos de Gusmão, bairro B de Abreu, na paróquia Paulo VI, na paróquia Pai Misericordioso, no bairro Paulo VI, em Belo Horizonte. E em outras frentes de trabalho, também com o Movimento de Fé e Política Estadual, o Coletivo Arquidiocesano de Fé e Política, e em outros locais onde a missão vai nos colocando, compromisso social também, envolvimento com a cidadania, a gente vai atuando. E a mensagem de hoje, nesse sábado, já dia 14 de novembro de 2020, é um convite à reflexão para você, meu irmão, minha irmã, que vai votar amanhã. Amanhã, domingo, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, dia que nós vamos eleger os prefeitos e prefeitas, vereadores, vereadoras das nossas cidades, quase 6.000 municípios no Brasil. E é importante recordar, meu irmão, minha irmã, com toda humildade, de que nós temos um papel vital, importante, especialmente nós homens e mulheres de fé, nós homens e mulheres cristãos e cristãs, católicos, católicas. Voto não tem preço, tem consequência. E não existe voto em branco ou voto nulo que não tenha consequências. As consequências sempre são cruéis e sempre são contra os pequenos, os pobres, os desfavorecidos. Voto não tem preço, tem consequência. Tratar com todo respeito da palavra o voto na urna como uma privada ou com brincadeira, com deboche, as consequências são sérias, não só por 4 anos, mas consequências que podem durar uma vida inteira, prejudicando a expectativa de dignidade, de cidadania de muitos homens e muitas mulheres, mesmo de cada um de nós e do país inteiro. Voto, meu irmão, minha irmã, insisto, não tem preço, mas tem consequência. Aceitar qualquer promessa ou receber qualquer promessa de candidatos, candidatas para votar nesse dia, mais do que negar a importância da sua participação cidadã, que não deve ficar restrita só a ir votar, mas deve ser a cada dia participando da política, da boa política, como acompanhando os mandatos, como fiscalizando, denunciando os erros, os crimes, tem consequências sérias. A gente votar só por votar, não votar, votar em branco, votar nulo, sem pesquisar. Meu irmão, minha irmã, recordar uma frase do nosso querido Papa Paulo VI, hoje santo São Paulo VI, que a boa política, a política do bem comum, a política do cuidado com todos e todas, também com a criação, meio ambiente, é uma das mais belas e das mais relevantes formas de caridade, de amor, de cuidado. Importante, então, meu irmão, minha irmã, que você reflita para amanhã o seu voto, defina com quem merecerá o seu voto para os próximos 4 anos. Prefeitos e vereadores, prefeitas e vereadores são as pessoas mais próximas de cada um de nós, porque são nas cidades, nos bairros que a vida acontece. Brasília é longe, o governo estadual é longe, é muito abstrato, mas o prefeito, o vereador não. Está na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, na sua escola, no seu local de trabalho, no ônibus, no metrô, na segurança, na saúde, no posto de saúde, no hospital municipal, metropolitano. Isso tudo é bem pertinho de nós. Por isso que o nosso voto tem
mais do que preço, tem consequência. É importante, meu irmão, minha irmã, que a gente avalie, reze, ore, peça iluminação divina para que você faça uma boa participação cívica nesse dia 15 de novembro. Mas não nos limitemos só a isso. O convite da nossa CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na mensagem do dia 28 de outubro, recorda para cada um de nós a importância de colocar o Brasil um sinal de esperança, de levarmos, como lembra lá a primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 15, darmos testemunho da nossa esperança, homens e mulheres de fé, apesar da crise que vivemos, das crises que vivemos, crise política, ética, econômica, ambiental, crise de época, uma mudança epocal que estamos vivenciando, e essa pandemia do coronavírus veio evidenciar o quanto realmente estamos em crise, desde o nosso mundinho pessoal, dentro de nossas casas, passando pelas nossas comunidades, a nossa cidade, o país inteiro e o mundo inteiro precisam sair dessa pandemia revigorados, renovados, para assumir os desafios de um novo normal que se aproxima. Urgente, urgente pensarmos nisso. Não podemos repetir as práticas que tínhamos e que temos ainda na economia, na fé, na cidadania, na política, no trabalho, nos estudos, na convivência dentro de casa, com a família, com os amigos, com o povo na rua, com os que precisam da nossa ação cidadã, ética e cristã. Não podemos agir como agimos antes. Temos que agir melhores, com mais qualidade, com mais santidade, com mais compromisso com a vida, com toda forma de vida, acima de tudo a vida. Por isso que um convite ético urgente dessa nossa ação amanhã na eleição, avaliarmos, meu irmão, minha irmã, critérios importantes para que o nosso voto não seja simplesmente, né, um apertar botões e teclas da urna, mas que possamos levar a sério, né, o que vamos fazer para nós e para os outros. E não pense só em você, pense na sua classe política, pense na sua classe social, pense naqueles que não têm os recursos que você tem e que precisam ser assistidos pela coletividade, os mais pobres, os desempregados, os desesperançados, os doentes, os idosos, os especiais. Pensemos nesses e nessas que precisam que as nossas cidades sejam bem governadas e, acima de tudo, junto com o critério absoluto da vida, escolhamos homens e mulheres que se embasam no Evangelho de Jesus Cristo. Não da boca para fora, meu irmão, minha irmã. Não, não, não da boca para fora, mas pessoas que realmente vivem o Evangelho e se colocam à disposição de como Jesus. Jesus, o servo de Deus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela salvação de muitos. Escolhemos homens e mulheres que são, desde as suas origens, servidores e servidoras do povo, não só agora pedindo voto, mas que tem todo um histórico. Primeiro critério, avaliar para votar, meu irmão, minha irmã, avalie o critério dos seus candidatos. São só 2 votos, mas importantes. Conheça o histórico do seu candidato ou da sua candidata vereadora, não só na política, mas no compromisso social, na vida de igreja, como cidadão, como profissional. Conheça o histórico do seu candidato, sua candidata a prefeito, prefeita, e a partir desse histórico, pese na balança. Tem compromisso com o povo, tem, né, caminhada de cuidado com a vida, de defesa dos pequenos, dos sofredores, dos pobres. Outro compromisso fundamental é a questão da honestidade, honestidade no que diz, no que faz, honestidade com o dinheiro que usa para a campanha. Se a pessoa tem uma renda que é incompatível com os gastos da campanha, há algo errado. Porque no Brasil hoje, né, além da gente ter bem claro na lei do ficha limpa e outras leis eleitorais que é crime comprar e receber votos, né, vendidos, ou aceitar promessas, aceitar produtos, serviços em troca do voto, que também é crime,
fazer caixa 2 também é crime, né? Receber dinheiro de empresas, financiamento é individual hoje no Brasil. A honestidade do candidato e da candidata que deixa transparência total nas suas contas eleitorais e que tem gastos compatíveis com os seus ganhos pessoais, com o apoio real, sincero das pessoas na sua campanha, com o investimento dos partidos políticos. Há um fundo eleitoral bilionário no Brasil que poderia ser gasto com saúde, com educação, com moradia, com emprego para muitos e muitas, e que é revertido nesse período para subsidiar as candidaturas. É importante saber se esse dinheiro está sendo bem usado também pelos partidos e pelos candidatos. Importante saber a experiência, como terceiro critério, meu irmão, minha irmã, a experiência que esse candidato, que essa candidata tem com a coisa pública, com o cuidado com as pessoas, com o envolvimento com as causas que querem pleitear um mandato. A pessoa fala que vai cuidar, por exemplo, do meio ambiente, mas não sabe nem, né, o que é meio ambiente, não sabe o que é ecologia integral, não sabe, né, onde estão as nascentes de rios na sua cidade, parques, florestas, não sabe o bioma no qual vive. Como que uma pessoa assim pode, do nada, do zero, se tornar um especialista que vai legislar ou executar políticas públicas no município? Importante avaliar, então, meu irmão, minha irmã, esse critério. Junto com esse critério, ver se a pessoa tem conhecimento de causa das reais necessidades da sua cidade e da sua comunidade. E junto com isso, se a pessoa não está aloprada, prometendo coisas que, para o seu cargo político que pleiteia, não é inviável. Por exemplo, o vereador não promete aumento de salário mínimo porque não é competência de vereador, né, legislar ou definir salário mínimo. O prefeito não pode definir, por exemplo, mudanças nas políticas, né, majoritárias de um país, por exemplo, na área da educação ou da saúde, porque ele só executa essas mesmas leis a nível municipal. Ele não legisla e não manda, né, que se execute de forma diferente, a não ser que a lei o permita, mas de forma geral no Brasil, nós temos que conhecer se o candidato então tem experiência no assunto, e não só conhecimento de causa, mas vivência, né, do que ele propõe, do que ela propõe, né, legislar, defender, executar como, né, eventualmente sendo eleito nesse domingo. E se a pessoa conhece as realidades e as necessidades da sua cidade, da sua comunidade, vai defender e vai propor ações, políticas públicas coerentes com a sua cidade, não coisas fantasiosas, especialmente quando pensamos em municípios pequenos, municípios rurais, municípios mais agregados à área de serviços ou de comércio, com menos recursos, municípios que dependem muito da verba, né, de manutenção federal para os municípios, não devem, né, os seus candidatos a prefeito e vereador defender, né, transformar esses municípios em verdadeiras megalópolis. Do mesmo jeito, é importante a gente avaliar nos critérios nossos para eleger homens e mulheres que mereçam o nosso voto, se eles não defendem promessas, né, mirabolantes ou visionárias demais da conta para a realidade das nossas cidades, das nossas comunidades. Reforçando mais uma vez que no meio dessas ideias é importante a gente avaliar o histórico daqueles e daquelas que estão se candidatando à reeleição. Estão alinhados a que tipo de política? Uma política que transforma homens e mulheres escravos da economia, que descarta aqueles que não geram recursos financeiros para si, para os seus grupelhos, para as suas lógicas capitalistas? É o que nós vivemos hoje, uma política neoliberal que só olha para a humanidade como interessante, se compra, se consome, e quando não se tem dinheiro para comprar, para consumir, é descartável, desprezível. Temos que cuidar da vida de todos e de todos, especialmente quem não tem com que retribuir, quem não pode dar nada mais do que um obrigado, um sorriso. A política hoje deve voltar a estar a serviço da vida, de toda forma de vida, especialmente das minorias, dos excluídos,
daqueles que precisam que realmente políticos, juízes, religiosos, professores e outros profissionais e outros agentes públicos, comunitários, sociais, humanos estejam ao serviço da vida e não dos seus interesses privados, seus interesses de grupo, dos seus corporativismos. Importante também como critério, além deste, a gente avaliar como que estão comportados esses políticos e políticas que, alinhados ao atual governo no seu município, no seu estado, no Brasil, se estão votando a favor do povo ou a favor de outros que não sejam a maioria do povo. Estão alinhados a políticas como do teto de gastos de 20 anos, onde nós não teremos mais aumento no investimento da saúde, da educação, da habitação, da geração de empregos, que engessou o país e colocou, né, um país que estava entre as 10 maiores economias do mundo, voltando a estar entre as maiores 20 economias do mundo, mas só em queda, se tornando de um país industrializado, um país de ponta, um país de geração de conhecimento nas nossas universidades públicas, voltando a ser a República das Bananas, a República que só gera grão e minerais para vender a preço de banana, enquanto o mundo nos oferece tudo da mais alta tecnologia a preço de ouro. Políticas como a reforma, ou melhor, a deforma da Previdência e trabalhista, que nos tornaram novamente escravos, nos devolveram em pleno século XXI às senzalas. Políticas que defendem a morte dos diferentes, a morte daquilo que eu não aceito, não acolho a diferença como dom e como compromisso, políticas racistas, políticas homofóbicas, políticas misóginas, pessoas que defendem esse tipo de discurso com a falsa moralidade em favor da família, da pátria e de Deus. Talvez, se olharmos o histórico desses homens e dessas mulheres, nós vamos encontrar grandes incoerências, grandes demagogias, grandes mentiras que devem ser expurgados não só da política, mas devem ser convidados a repensar a sua coerência e corrigir o seu caminho de vida. Muitos dos bons cidadãos, dos homens de bem, das mulheres de bem, né, dos grandes cristãos, entre aspas, homens e mulheres de fé, são extremamente excludentes de todos aqueles que diferem deles, da forma como pensam. Pregam uma coisa e vivem outra, para ser bem objetivo. Avaliando outro critério importante, meu irmão, minha irmã, gostaria de te convidar nesse áudio que vai grande, mas urgente, que você pense, avalie com toda a sinceridade do coração, qual que é o plano de governo que esses candidatos e candidatas propõem. O que pensam para a sua cidade, o que pensam para o seu bairro, como vão dialogar, interagir com as outras esferas de governo, com os outros poderes, executivo, legislativo, judiciário, como é que vão conversar com os governadores, com, né, o governo federal, como é que interagem com as relações internacionais. Não devemos pensar e acolher, né, aqueles que se dizem apolíticos, porque não existe ninguém apolítico. Na verdade, aquele que fala que não gosta de política, mas que está pleiteando um cargo na política, na verdade, está te convencendo a não assumir a necessidade que todos temos de sermos políticos, porque somos seres políticos por natureza. Querem fazer política no seu lugar e política para eles, para elas, para o bem próprio deles e delas. E com o discurso de que não são políticos, na verdade, mentiroso discurso de não serem políticos, estão tomando das nossas mãos as rédeas das nossas vidas, estão nos tutelando, nos tratando como imbecis, como idiotas. Não devemos aceitar mais esses outsiders que falam que são apolíticos e que são financiados pelos grandes bancos, pelas grandes empresas, pelas fundações empresariais e que não agem nem coerente com o próprio partido pelo qual pleiteiam, né, o cargo político, como as tábatas da vida. E aí as políticas que propõem muitas vezes são distintas até do partido no qual estão, incoerentes com a tradição daquele partido. Tem que pensar, meu irmão, minha irmã, duas vezes antes de votar em gente assim.
Um outro critério importante é conhecer não só o candidato, mas o partido pelo qual ele se candidata. Que bandeiras, que políticas públicas, que propostas esse partido faz para nós, para a sua cidade, para o seu bairro? É coerente com o que você acredita, como homem, como mulher de fé, como cidadão, como pessoa que sonha com um mundo melhor, justiça para todos e todas, igualdade, dignidade para todos e todas? Importante que a gente pense nisso, meu irmão, minha irmã. Conhecer o partido político e a coerência do partido político com aquilo que acreditamos como homens e mulheres de fé, diante dos valores absolutos da vida e das verdades e das alegrias do Evangelho, para também escolhermos os políticos que são coerentes com os partidos nos quais estão. Saber diferenciar que uma pessoa nem sempre é boa e também é o melhor político. Como diz uma velha sabedoria popular, nem sempre um bom soldado será um ótimo general, nem sempre uma boa pessoa numa ONG, na igreja, numa associação de bairro, em outras áreas da sociedade, há de ser um bom político. Principalmente se não conhece, que é a vocação, por exemplo, do vereador e vereadora, acima de tudo, é legislar políticas para a cidade e fiscalizar a execução de políticas pelo prefeito, pela prefeita. Conhecer que a função do prefeito é governar a cidade, cuidar da cidade para todos e todas, e não só para quem votou nele ou nela. E é cumprir aquilo que é determinado pelo legislativo municipal. Dentro desses vários critérios, então é importante que a gente entenda que talvez seja melhor, sinceramente, que hoje a gente devolva muitos líderes religiosos que pleiteiam cargos como vereadores, vereadoras, como prefeitos, prefeitas, para a igreja. Talvez é melhor ficar na igreja do que ser mal político e ser incoerente com o evangelho, porque vai se corromper na política. Está na hora de devolver muitos militares e agentes das forças policiais e outros agentes públicos, servidores públicos, para os seus cargos de origem no serviço público. Lá são melhores para a sociedade do que na militância política, onde se pedem, onde assumem discursos de ódio, onde defende políticas de morte. Está na hora de colocar criminosos de verdade, não na política, mas na cadeia com justo processo jurídico, judiciário. Está na hora de colocar maluco, de novo, para tratamento hospitalar, hospício, para acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, e não defender, como nós vemos no Brasil de hoje, que aloprados, que grupos ideológicos, que grupos, né, de gabinete de ódio guiam o país para o abismo, guiam a sua cidade, a sua comunidade para o abismo. Por fim, a gente tem que pensar, meu irmão, que só o voto não muda tudo. O voto é importante, ajuda, mas votar com consciência, e seguir depois o mandato, seguir depois as ações que estão sendo feitas na prefeitura, na Câmara de Vereadores, né, a presença do político, da política na sua comunidade, não só de 4 em 4 anos, mas a todo instante, acompanhar o que está acontecendo na cidade, se manifestar, se rebelar, se revoltar, reivindicar, paralisar, fazer manifestações, fazer cobranças, ajudar a refletir em conselhos, com presença em conselhos locais, como de saúde, como de assistência social, como de transporte e outros tantos, e daí se articulando também com através das nossas igrejas, dos grupos de mobilização social e política de nossas igrejas, de ONGs sérias, ajudar a construir uma cidade, uma comunidade, um estado, um país melhor para todos e todas. Esse é o grande desafio nosso nesse dia 15 de novembro de 2020. O Brasil está no meio de uma treva, uma grande treva que escurece a todos e todas. Vivemos o exílio da pandemia do coronavírus, que nos desalinhou como homens e mulheres, como humanidade, e que nos desafia a vencer esse tempo difícil, com solidariedade, com ética, com diálogo, com perdão, com uma fé operosa, uma fé que realmente age concretamente, não só da boca para fora,
uma caridade profética que não só dá o pão a quem tem fome, mas também explica por que falta pão e ajuda a mudar essa realidade da falta de pão, de uma teimosa esperança que sonha e que ajuda a construir um mundo melhor para todos e todas. Que o Senhor, Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo, com toda a força celeste, possa dar ao nosso Brasil, a você, meu irmão, minha irmã, uma consciência, uma clareza e não ter medo de votar consciente, de dizer não para aqueles que só querem o seu voto para depois te escravizar, te ferrar, te matar. Te deem as bênçãos de Deus, bondoso e misericordioso, clareza para escolher o melhor para a sua cidade, para nosso país todo. Que o Senhor nos acompanhe nessa data tão importante, tão séria. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe.